Boa noite a todos. Jesus esteja presente em nossos corações. Nós vamos iniciar nosso trabalho de hoje lendo do livro Fonte Viva, a lição 122. Entendamo-nos, mas, sobretudo, tende ardente caridade para com os outros. Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo, no esforço que depende, e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Agora, de preferência, vamos fechar os nossos olhinhos para nos concentrar melhor para a nossa prece. Deus, nosso Pai, grandioso, Jesus, nosso amigo, companheiro de caminhada, Maria Santíssima, nossa Mãe Maior. Estamos aqui reunidos na sua casa, tentando, Pai, entender mais dos seus ensinamentos e pedimos a proteção para todos nós, para todas as famílias aqui representadas, para todos aqueles que não te conhecem ainda. Então, Pai, pedimos também por todos os desencarnados que certamente estão aqui preenchendo os lugares nesse salão. Pedimos, Senhor, uma bênção especial para a nossa palestrante de hoje, que é Rose, que vai colocar o seu trabalho, Senhor, que certamente foi feito com todo carinho para todos nós. Abençoe-nos, Senhor, que assim seja. Rose.
Boa noite a todos, né? Que a paz de Jesus possa nos envolver. Eu estava ali sentada e a gente começa. O ser humano é ansioso, né? E eu comecei a pensar, né? A gente está a 24 horas do Natal. Parece até que foi ontem que a gente iniciava o ano, de repente o ano passou tão rápido, né? E a gente está de novo nos finalmente. Naquela época das nossas reflexões, da gente estar pensando naquilo que fez, que não fez. E por estarmos nessa fase aí das reflexões, a gente, antes de entrar no texto, no tema, eu vou pedir a vocês que, no momento que a gente estiver na palestra, vocês comecem a refletir um pouquinho, né, enquanto vocês me ouvem, sobre o que nós fizemos esse ano, cada um de nós em especial. Nós conseguimos encontrar Jesus em algum momento? Nós encontramos? Não encontramos? Enfim, eu quero que, no momento em que vocês estiverem, né, ouvindo, vocês comecem a pensar. Né? Tem até um texto que diz: onde e quando eu encontrei Jesus. Eu queria que vocês focassem nessa reflexão até o final, para que a gente possa depois chegar lá, cada um com seus pensamentos, né, com as suas reflexões. Nosso tema de hoje, como a gente ouviu aí o mês todo, a gente vai falar sobre o Eurípides Barçanufo. O tema é Educação, Política e Mediunidade, temos Jesus como guia. Quando eu peguei o tema e que eu ouvi Eurípides Barçanufo, aí eu cheguei a uma conclusão. E para mim, para que eu pudesse falar de Eurípides Barçanufo, eu teria que fazer um passeio nos outros 8 que foram falados, né, no mês todo, porque tem tudo um encaixe, né? Tem todo um encaixe, a biografia de cada um, até chegar na dele. E nesse mês nós falamos de 8 personalidades. Não sei se vocês lembram qual foram, né? Mas a gente falou de Francisco de Assis, nós falamos de Divaldo Pereira Franco, foi falado de Joana d'Arc, Allan Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes e Eurípides hoje, né, que a gente está enfocando. Para falar dele, como eu disse, a gente teria que fazer um rápido passeio pelos outros para que a gente pudesse chegar, para que a gente possa chegar até ele, né? Porque a gente, na verdade, sabe que todas essas personalidades, nós falamos de 8, teria muito mais, né? Teria tantas outras personalidades, mas foram 8. E essas 8 personalidades, eles, na verdade, quando eu comecei a pesquisar eu comecei a pensar, por que será que eles se destacaram? Será que eles tinham algo em comum? Ou será que cada um se destacou nas suas ideias, nos seus valores? Como é que foi isso? Mas como eles conseguiram se destacar, diferenciando até da gente? Qual a diferença de nós? Porque se nós formos olhar para eles, alguns vão dizer assim, mas Chico Xavier evoluído, Bezerra evoluído. Sim, mas antes de ser evoluído, eles eram como nós. Trilharam os mesmos caminhos de busca, de autodescobrimento. Mas em que momento eles conseguiram isso? Que momento que eles despertaram? Será que foi todo mundo igual ou foi diferente? E a princípio, quando eu comecei nessa reflexão, eu comecei a pensar, será que houve alguma coisa de diferente ou todos eles tinham algo em comum? Nós vamos encontrar um jovem no seu quarto, depois de muitas discussões com seu pai. Francisco de Assis tinha uma complicação dentro dele, porque o pai dizia assim, olha, você tem que ser um menino estudado e que siga os meus passos ricamente falando. E Francisco de Assis pensava assim, não, eu quero ser alguém que ajude os pobres, que ajude nas ruas, que ajude os que sofrem. E ele começou um conflito íntimo dentro dele. E um dia, Francisco de Assis, após ter brigado com seu pai,
ele vai, se ajoelha no seu quarto luxuoso, ricamente, né, decorado, e ele diz assim: Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que eu faço? Eu sigo as ordens do meu pai ou eu sigo o meu coração? E naquele momento, quem aparece para Francisco de Assis é Jesus, em forma de luz. Jesus diz assim a Francisco: Francisco, a tua missão é tirar-me da cruz, pois o mundo me mantém crucificado. Vai, tire-me da cruz. Foi o que Jesus disse a Francisco. Francisco de Assis, naquele momento, ele se levanta, se despe todinho, passa pelo pai e diz assim: estou indo embora, fazer aquilo que eu desejo. Naquele momento, Francisco de Assis desperta para o Francisco de Assis que a gente conhece hoje. Perceberam? Ele teve um despertamento, né? Nós vamos encontrar Divaldo Pereira Franco também no momento seu de conflito. Divaldo dizia assim: eu, no auge da minha mediunidade, estou sendo questionado, estou sendo ludibriado, enfim. Ele vivia um momento na mediunidade não muito bom. E ele dizia assim: o que eu faço? Prossigo como médium ou eu deixo isso tudo? As pessoas estão dizendo que eu estou ludibriando, as pessoas estão dizendo que eu estou fazendo coisas erradas na mediunidade. O que eu faço? Ele começou também parecido com o Francisco de Assis lá, questionando nos conflitos. E, de repente, Divaldo também, como Francisco de Assis, eleva o pensamento aos céus e diz assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu sigo levando as pancadas da vida ou eu desisto aqui mesmo? Porque, às vezes, isso é para me desistir. Né? E, naquele momento, é a Joana de Ângeles que aparece para ele. Né? Já não é Jesus lá, mas é a Joana de Ângeles. E aí a Joana de Ângeles diz assim: Divaldo, imagine que você está ao meio de uma ponte. Ele: sim, senhora, estou ao meio de uma ponte. Sim, Divaldo. E você sairia por qual lado, Divaldo, da ponte? Você está no meio. Ele diz: sairia pela direita. E aí ela diz assim: Divaldo, pela direita não vai dar, não. Não vai dar porque pela direita tem índios canibais. Então, se você sair por lá, eles vão te comer. Ele: não, senhora, então tudo bem. Se não dá para sair pela direita, eu vou pela esquerda. Ela: Divaldo, mas está complicado sair pela esquerda. Porque se pela direita tem os índios canibais, pela esquerda tem animais ferozes. Você não vai conseguir passar. Ele: poxa, não dá para sair pela direita, não dá para sair pela esquerda. Ele começou a pensar: já sei, senhora. Mergulho no rio, na saída, eu sei nadar. Ele disse: sim, Divaldo, mas não vai dar para você também, não. Se pela direita tem índios, pela esquerda tem animais, no rio está cheio de peixes, piranhas, vão te comer. E aí, Divaldo? E aí, gente? O que a gente faria? Direita não dá, esquerda não dá, água não dá. E aí, Divaldo pensou e nada, né? E aí a Joana de Ângeles disse assim: Divaldo, ainda há uma saída pelo alto. Busque Jesus. Né? E aí, Divaldo faz uma prece, ele diz que a partir daquele momento ele segue com as pancadas, com as críticas, com a mediunidade, como ele dizia, sendo levado, mas ele ganhou força no momento em que ele encontrou o alto. Perceberam? Francisco de Assis, Divaldo, personalidades talvez diferentes, né, no seu caminhar, mas despertaram de alguma forma. E a gente vai encontrar a Joana d'Arc agora. Joana d'Arc foi um pouco diferente. Joana d'Arc ela é presa por ser questionada como inquisitora. Quando ela está dentro da cadeia, colocam junto dela uma mulher que na época ela é chamada Louca de Paris. Talvez vocês já tenham ouvido falar da Louca de Paris. Era uma senhora que ela tinha todos os trejeitos enlouquecido, batia nas pessoas, gritava. Botaram ela junto com Joana d'Arc. E aí todo mundo, né, lá dentro da própria cadeia dizia assim: ela vai bater em Joana d'Arc, ela vai gritar.
Só que quando colocaram as duas frente a frente, tiveram uma surpresa. Quando a louca de Paris se deu com a Joana d'Arc, ela se acalmou completamente. Levaram vários dias dentro da cela com Joana d'Arc conversando com a louca de Paris, que não era mais louca. Ficou boa, ninguém sabe como, né? Tipo assim, Joana d'Arc conversou tanto com ela que ela ficou boa. E aí, passados-se os dias, liberam aquela mulher que era dita como louca, totalmente calma, né? E a Joana continua, porque ela ia ser levada a ser queimada na fogueira. E assim acontece. Passados os dias, Joana d'Arc é levada a ser queimada na fogueira. Ela é queimada na fogueira. E quando ela começa o seu desprendimento espiritual, Joana nota que alguém a abraçava ao meio da fogueira. Ela sente alguém abraçando ela naquele fogaréu todo, ela tentando o desprendimento, e ela percebe que era nada menos do que a louca de Paris. E esta mulher fez muito mais. A Joana d'Arc dizia que via seu corpo sendo queimado, na evolução que ela já tinha, né? Ela não sentia dor, mas ela percebia que o coração dela estava abraçado à louca de Paris. A louca de Paris morreu queimada com Joana d'Arc abraçada. Quando acabou, só ficou as cinzas. Só restava ao chão, nas cinzas, vivo e ainda batendo o coração de Joana d'Arc. De tanto que a louca de Paris protegeu. Né? E aquilo foi notícia para a semana toda. Como é que um coração fica ao meio de um fogo ainda batendo, né? E no mundo espiritual, na visão espiritual, a Joana d'Arc viu aquilo tudo acontecendo e na hora que ela está se desprendendo, ela chama a louca de Paris, abraça e se desprende com ela. As duas se desprendem juntas, vamos dizer assim, né? E naquele momento, Joana d'Arc percebe, né, a presença de Jesus chamando para que ela fosse adiante com a louca de Jesus. E ela diz: despertei para a vida. Né? Até aquele momento, ela ainda lutava na Inquisição, tinha as suas ideias, mas daquele momento em diante, ela começa o seu lado espiritual totalmente, né, evoluído, totalmente ampliado, por aquele momento que ela viu aquela mulher abraçá-la com tanto amor que teve a proteção do seu coração. Né? Isso ficou sendo contado para sempre. Quer dizer, naquele momento, ela também se desprende nesse encontro, né, de alguma coisa com ela mesma. Nós vamos encontrar, depois de Joana d'Arc, Chico Xavier. Chico Xavier já foi bem menorzinho, né? O Chico, quando a mãe morreu, ele era bem novinho e ele foi morar com a madrinha. A madrinha dele ela tinha um problema espiritual e ela descontava nele as situações. E a gente até sabe nas histórias aí que ela enfiava o garfo, ela espetava ele, ela batia. E num desses momentos que ele sofria, ele criança, ele se lembrou que a mãe tinha ensinado que ele podia orar para conversar com ela quando quisesse. E ele faz isso. Ele ora no momento todo machucado, todo ferido, e ele percebe a mãe dele. Até narra na história, ele vai a um pé de bananeira, senta, faz a prece e a mãe aparece para ele. Por isso ele fez até um filme, né? A gente tem aquele filme As Mães de Chico, foi também fincado nisso. E naquele momento que Chico encontra com a mãe, ele diz: mamãe, eu estou sofrendo muito, ela me maltrata, né? Eu quero ir com você, aquele criança. E a mãe diz assim: não, Chico, você vai voltar, respeitar ela, né? Ficar em silêncio, porque isso vai passar. Mas você tem que respeitar ela, você não pode discutir, não fala nada, aceita, porque se você aceitar, Jesus vai ficar feliz com você. E todas as vezes que ela te bater, nós vamos nos encontrar, você pode me procurar. E aí Chico volta, continua apanhando, mas fortalecido pela fala da mãe. Toda vez que apanhava, ele ia, encontrava a mãe para poder se banhar. A sua madrinha, porque isso vai passar e Jesus vai estar com você.
E aí Chico vai para casa chorando muito, porque não ia ver mais a mãe, mas ele começa a trabalhar a sua cabeça em Jesus, né? E a partir daquele dia, como narra a história, passado um tempo, a situação inverte, né? Ele já não está mais na mão da madrinha, ele já está em outras mãos, e ele já é bem melhor cuidado e tal. E naquele momento, ele ainda criança, começa a entender Jesus. E ele diz, naquele momento, eu consegui compreender que podia me bater à vontade, que eu estava mais jovem, mas teve o seu momento de despertamento. Nós vamos encontrar Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi até, assim, achei muito interessante a história dele, porque ele diz assim, ele diz que ele estava certo dia com uma senhora que é muito doente e tal, e ele estava tentando, né, ajudar essa senhora, não conseguia, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí ele diz assim para a mulher, olha, a única coisa que eu tento, quando ele dá aquilo que ele tinha de melhor valor, ele começa a ter um pensamento. Ele desperta e começa a pensar, poxa, tanto sofrimento, tanta situação, o que eu posso fazer para mudar toda essa situação? E Bezerra de Menezes começa a trabalhar também com os pobres, mas a partir daquele momento, como ele diz, que eu doei algo que era meu, que era tipo algo que ele tinha que não daria a ninguém nunca, mas que naquele momento que ele viu alguém sofrendo à parte, ele resolveu doar aquilo. Não vai dar, porque é uma coisa que você ganhou com carinho, né, para guardar de recordação. Mas naquele momento ele não pode, né? Como é que a pessoa sofre? Eu não tenho nada para ajudar. O que eu posso fazer para ajudar a humanidade, né? E quando ele desencarna, ele diz, né, enquanto houver uma dor, uma lágrima na terra, eu não saio do redor da terra. Né? Foi oferecido a Bezerra altas esferas, mas ele disse, não, eu não quero ir para altas esferas, eu quero ficar ao redor da terra, socorrendo, amparando a todos aqueles que estiverem sofrendo. Só irei o dia que a terra evoluir. Despertou para alguma coisa. Diríamos, de despertamento. Ele teve o seu momento de encontro. Ele ainda jovem, interessante de Eurípides Barçanufo, que ele morreu com 38 anos. E morreu de gripe espanhola. Eu nem sabia, assim, para mim foi até interessante. Em 38 anos ele fez um monte de coisa que a gente não fez. Eu com 50 não fiz ainda, né? Mas ele com 38 ele conseguiu. E ele, jovem, a família católica, todo mundo certinho, ele um dia desprende do corpo e ele diz que vê uma luz se aproximando dele. Essa luz, ele ouve uma voz e ele reconhece Jesus naquele momento. E aí ele olha para Jesus assim, naquela luminosidade, ele diz, Senhor, o Senhor está chorando? Aí ele começa a questionar, por que Jesus está chorando? Né? Ele não precisa chorar. E naquele momento ele olha Jesus em desprendimento e faz a pergunta, Senhor, por que você está chorando? Você está chorando pelos descrentes da terra? Ele
por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. Aí Eurípides ficou pensativo, Jesus se afastou em silêncio, ele acorda, ainda jovem, e ele começa a pensar, né? Jesus estava chorando por algo, né, que estava perturbando ele. E o que era? Era exatamente aqueles que conheciam o evangelho e não praticam. E a partir daí, ele começa a estudar a Bíblia, dado a ir a uma casa espírita. E aí, quando ele foi, ele disse assim, bem, eu não acredito, né, em espírito, apesar dele se desprender. Mas ele dizia, mas se hoje eu vim, ele dizendo, hoje eu vim aqui, se me explicarem as bem-aventuranças através do médium fulano de tal, eu acredito. E para, não sei se sorte dele, mas coincidência, a gente sabe que não foi, exatamente naquele dia o tema foi com as explicações que ele ouviu das bem-aventuranças. E aí ele diz, de hoje em diante eu vou me dedicar ao espiritismo, só que a família dele não era, né? Então, o pai começou a implicar, porque ele era espírita e o pai era católico, ele era espírita, começou aquela brigalhada. Aí o pai diz assim, olha, eu vou chamar a mãe dele e disse, olha, você vai lá e conversa com seu filho e convence ele que ele não pode ser espírita. E a mãe vai conversar com ele. E a mãe volta e diz assim, olha, eu fui e conversei com ele. Aí o pai, e aí, conseguiu? Ela, consegui sim, eu vou ser espírita também. Ele conseguiu me convencer a ser espírita. E ela tinha, desde que Eurípides nasceu, ela tinha um problema espiritual, ela desmaiava, né? Alguma coisa tem a ver com ele. E ele começou, através do espiritismo, a tentar esse processo de cura dela, e consegue. É através do espiritismo que ele consegue sanar essas dificuldades dele. E ele começa um trabalho no espiritismo. Como eu disse, em 38 anos, ele montou uma casa espírita, ele montou uma farmácia homeopática gratuita, que ele que bancava, né? Ele montou uma escola comum, mas espírita, que se chamava Allan Kardec. Foi a primeira escola espírita, que tinha o espiritismo e ensinava a ler e escrever. Ele que conseguiu fazer isso. Tudo isso lá em Sacramento, Minas Gerais. É você que é de lá, Luiz? Não, né? Vocês são de Minas Gerais, não, né? É Lúcio, né? E aí, lá em Sacramento, ele conseguiu fazer tudo isso em 38 anos. Um jovem que era acima da idade dele, ele com 15 para 16 anos já conseguia absorver as situações, a ponto da escola que ele estudava, pedir os pais para tirar e botar numa faculdade, porque ele ia além. Então, ele conseguia envolver tudo e ele sempre dizia, o meu primeiro passo foi encontrar Jesus. Esse mês também nós falamos de uma pessoa que eu gosto muito, que é Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá tem um fato interessante, que todos os dias ela se ajoelhava na cruz e orava de manhã no convento. Todo dia. Ela sentava, ajoelhava e orava. Em cima do crucifixo do Cristo, tinha uma frase em hebraico que dizia assim, eu tenho sede. Ela disse que ela levou anos a fio, ajoelhava, rezava, lia, ele tem sede, ele tem sede. Um dia, de manhã, ela simplesmente sentou, quando ela olhou a frase e leu, aquela frase bateu diferente. Ela olhou, ele tem sede, e uma começou, o Cristo está me dizendo que tem sede, o que eu tenho oferecido a ele para beber? Ela começou a fazer uma busca na sua vida. Trabalho com jovens aqui no convento, dou aulas evangélicas, mas isso não é dar de beber a Jesus. Eu preciso dar de beber a Jesus. E ela abre os portões do convento, sai às ruas da Índia e começa a acolher seus primeiros doentes, como ela dizia, né?
E dali ela prossegue, é expulsa, volta para a igreja, enfim, porque ela queria ficar com eles. Ela dizia: o Cristo tem sede, né? Quando ele disse, eles têm sede, ele tem fome, ele está pedindo para que eu ajude. O que eu tenho feito? E ela vai, né? E aí Eurípides lembrava muito disso. E Eurípides diz que uma das coisas que o fez seguir em frente foi o próprio Bezerra de Menezes, que o primeiro espírito que apareceu para ele, que falou das bem-aventuranças, que eu esqueci de contar para vocês, quando eu disse que o médium incorporou o espírito falando das bem-aventuranças, quem explicou as bem-aventuranças a Eurípides foi Bezerra de Menezes, que já estava desencarnado, né? Então, a gente vai vendo que, em verdade, uma coisa vai ligando a outra, né? Lá a Joana d'Arc, que foi o Judas, o Eurípides aqui, que foi o Rufus lá no Ave Cristo, eles vão trançando as encarnações e vão juntando até esse despertamento, né? Então, a gente vai vendo, quando a gente chega em Eurípides, que ele diz que ele se desprende e encontra Jesus chorando, parece com a história de Francisco de Assis, parece com a história de Madre Teresa de Calcutá. E aí a gente vai ver, como eu disse lá no início, que eu falei para vocês assim, eles será que tinham algo em comum? E aí a gente chega a uma conclusão que foi em comum, sim, tinha algo sim. Qual foi esse algo? Jesus. Talvez, muitas vezes, por exemplo, o Eurípides encontrou Jesus frente a frente, né, em espírito, o Francisco de Assis também. Divaldo se encontrou com Joana, mas mandada por Jesus. Em algum momento, eles despertaram nesse encontro com Jesus. Eles despertaram visualizando Jesus, mas não só visualizando, fazendo diferente. Né? E aí é que entra Eurípides, quando ele diz lá, a partir deste momento de desdobramento, não sair mais da questão de ajudar aqueles que estavam ao meu redor. Eurípides foi professor, foi jornalista, foi vereador, foi farmacêutico, foi homeopata, ia ser médico, mas não foi porque ele não queria deixar a mãe sozinha em casa. Foi isso tudo ainda dirigente de casa espírita, médium de múltiplas faculdades. Tudo isso quando ele decidiu lá jovem que ele iria enfrentar a vida e ser alguma coisa em prol do outro, porque a vida dele aqui, quando a gente falou homeopatia, professor, farmacêutico, ele viveu a vida dele em prol de cuidar das pessoas doentes. Até conta uma história muito interessante dele. Ele entra numa comunidade para socorrer uma garotinha que estava com febre, que a mãe chamou, e quando ele está entrando com as maletas dele, vem dois caras com uma arma e diz assim, é um assalto. Aí ele fala, por favor, depois você pode até me assaltar, mas deixa eu ir ali que eu preciso cuidar de uma pessoa. Aí o cara, não, faça tudo. E ele, por favor, só te peço, você pode me esperar aqui, eu só vou ali atender. Na volta eu te dou tudo que eu tenho dentro da maleta, mas deixa eu ir atender. Eu preciso atender uma criança que está ali com febre. Aí o cara olha uma criança com febre, aí ele fala o nome da mãe. Quando ele fala o nome da mãe, o rapaz diz assim: é minha filha que está com febre, eu estou aqui assaltando para comprar remédio para ela. E aí Eurípides começa a conversar com ele, faz amizade, ele vai na casa do rapaz, medica a menina e tal. E aí ele diz que a partir deste dia, ele entrava na comunidade e sempre ele via uma figura vigiando, para que ele pudesse entrar sem ninguém colocar a mão nele. Ele ficou protegido por esse rapaz há anos. E ele entrava e acolhia, dava remédio, cuidava das crianças, porque ele tinha essa predisposição. E com a predisposição, ele recebia ajuda. Né? Mas por quê? Porque um momento da vida dele, ele se prontificou a fazer. Como lá, como eu falei lá atrás, como a Madre Teresa, como o Francisco de Assis. Né? A gente teria muitas outras histórias de Eurípides até para falar, mas todas elas vão levando nessa situação de acolhimento ao outro. Né? E aí ele desencarna, né, da gripe espanhola, porque quando houve a gripe espanhola, todo mundo fazia igual a gente faz na pandemia, né, essa coisa de se isolar e tal, mas ele queria ajudar. E foi nessa ajuda ao outro que ele se infectou e realmente desencarnou.
mas também teve um desencarne igual a Joana d'Arc, né? Um desencarne bem mais suave por tudo aquilo que ele já tinha feito, né, na situação da Terra. Então, na verdade, qual a gente chega à conclusão da diferença das situações? Não tem diferença. A diferença é que em algum momento da vida deles, eles despertaram para a prática do bem. Né? Se não foi para a prática do bem em si, foi em prol do outro, descobrimento íntimo. Né? Por isso que eu perguntei a vocês no início. E nós, né, nessa caminhada toda de um ano que a gente ficou, após passarmos por pandemia, que a gente nunca imaginou passar, situações que a gente nunca imaginou passar, perder pessoas que a gente nunca pensou perder. Como que a gente viveu isso? Será que em nenhum momento a gente teve essa situação deles de ter esse encontro com Jesus, de ter esse encontro conosco mesmo, de ter esse despertamento? Eu me lembro muito do Livro dos Espíritos, que tem uma pergunta lá que eu gosto muito de repetir ela. Quando pergunta assim, quando diz assim, as pessoas do bem são tímidas e as pessoas do mal são decididas, entre aspas, tá? Por não ter palavra para usar, a gente diz decidido. Aí ele diz assim, as pessoas do bem são tímidas. Se você pergunta qual a religião sua, aí você fala baixinho, está escondido. Você pode fazer isso? Vou ver, estou com medo. A gente logo tem mais um porém, um porquê. A gente é tudo tímido. E aí a gente diz assim, mas aconteceu um mal ali, aconteceu aquilo ali. Como é que aconteceu aquilo ali? Aconteceu porque o mal, entre aspas, que não é verdadeiro, acaba tomando uma forma e fazendo aquela situação se tornar verdadeira. Porque eles enfrentam. Então, aí ele diz, o bem precisa ser mais entrão, mais corajoso, precisa ter fé. Quando a gente fala em fé, é esse bem que a gente ainda é tímido de fazer. A gente tem medo de fazer o bem. Eu não vou na comunidade não, porque, sei lá, pode me assaltar. Sim, pode. A gente pode assaltar a gente em qualquer lugar, até na porta da casa da gente. Né? Mas o medo, muitas vezes, abala e impede que a gente prossiga. E aí a gente diz, não, mas Chico Xavier era diferente, é espírito superior. Passou por quase tudo que a gente passou. Né? Eu me lembro muito de Chico, quando ele tinha um cachorrinho, e que, não sei se vocês devem conhecer essa história, que ele já estava bem doente, o cachorrinho dava um trabalho danado. A vizinha foi e falou assim, esse cachorro dando trabalho a Chico, pegou e matou o cachorro de Chico. Ela até matou por uma boa razão, mas o cachorro era, coitado dele, era o companheiro dele. E aí ela disse, matei porque ele estava dando trabalho. Chico já está doente. Chico ficou, tipo assim, eu mato ela, né? Porque ela matou meu cachorro. Ele ficou possesso, né? E aí Emmanuel apareceu e disse assim, ô Chico, vamos resolver a situação com sua vizinha. Ele, vamos mesmo, porque o negócio está feio, ela matou meu cachorro. Então, Chico, você vai pegar seu dinheirinho do mês aí, ela está precisando de uma máquina de costura, vai lá e compra e dá ela. Ela tira meu cachorro, mata e eu ainda dou um presente a ela. Ele, isso mesmo. Você vai lá e compra a máquina e dá ela. Aí ele foi, comprou, que a mano mandou, ele leva a máquina e ele diz que chega lá, aquilo tudo quebrou. Claro que ele estava sentindo pelo cachorro. Mas ele diz que quebrou porque ele já estava criando, diríamos assim, sentimentos ruins dentro dele, né? Sentimento de até raiva, de ódio por aquilo que ela tinha feito, apesar de ser para o bem dele. E é muitas vezes nisso que a gente peca. Nós, como eu disse, quando eu falei do início, a gente é ansioso, numa discussão, numa situação, nós não conseguimos pensar para depois fazer. A gente faz e aí depois a gente pensa. E aí já foi. Aí a gente já fez. Tudo bem que a gente sempre tem uma chance com a reencarnação, mas a gente já fez. E aí, qual o processo que a gente vai percebendo? Eu falava que quem montou esse mês de dezembro para a gente, com todas essas biografias, essas personalidades, pensou exatamente nisso. O que está faltando para a gente para fazermos igual a eles? Ou fazermos diferente, mas fazermos a prática do bem, ter esse encontro com Jesus, sairmos de nós mesmos,
trabalhar o orgulho, egoísmo, enfim, várias situações. Porque quem de nós não passa por dificuldade? Eu garanto a vocês que nós que estamos aqui, quem está ouvindo e tal, todos nós passamos por dificuldades, cada um com a sua dificuldade. Às vezes a gente até pensa que a nossa dificuldade é maior que do outro. Mas se nós formos ver, são as dificuldades que cada um, como diz Jesus, merece, né? Só que a gente acha às vezes que elas são grandes demais. E nada mais é para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa ser dosado nas nossas questões mais íntimas, que é o orgulho, o nosso egoísmo, né? A inveja, a maledicência, tudo isso que a gente traz é comum em nós, né? Se dissermos, não, eu não sou maledicente, quem que não faz uma fofoquinha? A gente ainda está para trabalhar isso, mas quantas vezes a gente ouve falar do outro, a gente se mete em falar, a gente não consegue cortar. Quantas vezes a gente olha e tem inveja do outro, né? Quantas vezes a gente olha e tem orgulho de alguma coisa. Isso é nosso ainda. Mas a questão nossa já é esse trabalho espiritual. Com certeza, todos esses 8 que a gente falou no mês de dezembro, eles tiveram as suas dificuldades, tiveram os seus momentos, tiveram as suas dores, tiveram, né, os seus sofrimentos, mas todos eles prosseguiram tentando fazer diferente. E esse é o nosso processo. E aí tem uma mensagenzinha que diz assim, estou procurando ela aqui, que ela saiu. Como eu disse a vocês, existe uma mensagem que eu gosto muito, que ela diz assim, achei. Perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, foi certa vez que a sua voz tão cheia de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então não sonhara. Essa é a Maria de Magdala. Aí perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele responderá: ele nasceu para mim no dia que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Perguntemos a Pedro onde nasceu Jesus para ele, e ele vai dizer: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para que a vida fosse verdadeira. Perguntemos a Paulo de Tarso onde nasceu Jesus, e ele dirá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue, e o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo não te ensinou apenas a morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude ter com toda certeza e sinceridade que Jesus me ensinou não só a morrer, mas a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando Jesus nasceu para ele, e ele responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele pediu para eu tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus para ele. E ele responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. Perguntemos a Judas onde Jesus nasceu para ele. E ele responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Por fim, perguntemos a Maria de Nazaré onde e quando Jesus nasceu para ela.
E ela responderá: Jesus nasceu em Belém sob as estrelas que eram focos de luz, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior de amor. E aí a mensagem termina assim: agora perguntamos a nós, quando e onde nasceu Jesus? Essa é a nossa reflexão, né, da noite de hoje. Quando e onde nasceu Jesus para nós, né? Nasceu para Madre Teresa, nasceu para Francisco de Assis, nasceu para Eurípides Barçanufo, nasceu para todo mundo, nasce para nós, né? De novo é Natal. A gente tem todo ano a oportunidade de Jesus nascer, né? Que é o nascimento de Jesus. Nós temos novamente a oportunidade. E aí, né? Como é que está esse Cristo nascendo dentro de nós? Que a gente possa refletir, que a gente possa buscar, né? Nessas noites aí de reflexão, nessas noites que a gente festeja com a família, em prece, juntos, né? Esse ano a gente até está podendo mais estar mais com a família. Como é que a gente está, né, se sentindo durante esse ano? Como é que tem sido esse despertamento de Jesus? Que a gente possa não deixar que a dor, o sofrimento, as nossas angústias sobreponha o Evangelho de Jesus, esse Cristo que a gente tanto estuda, mas que às vezes, muitas vezes, é difícil a gente exemplificar no nosso dia a dia. E esse é o passo que a gente precisa fazer. A gente precisa encontrar esse Cristo dentro de nós. Há uma poesia muito interessante que ela diz assim: passei todo o tempo te procurando e não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te vias. E perguntava a mim mesmo: será que tu existes? Prosseguia na busca e insistia. Em vão te busquei em templos, em igrejas, mas nunca te encontrei. Te encontrei muitas vezes na descrença, te ofendi na queda, tropecei, caí, mas nesse tropeço eu busquei socorro. Quando eu busquei socorro, eu encontrei amigos. Nos amigos, eu encontrei o amor. No amor, eu encontrei a paz. E na paz é que eu pude enxergar dentro de mim que tu já estavas. Não precisava eu procurar por fora. E foi dentro de mim que eu te encontrei. Então, Jesus, ele não está crucificado, ele não está, né, algemado numa cruz. Ele está dentro de nós, é nos nossos atos, é no sorriso, é no abraço, é numa caridade que a gente faz, é num pensamento de vibração pelo outro, é naquilo que a gente tiver de melhor em nós. Ninguém de nós é tão pequeno que não tenha nada a oferecer. Todos nós temos. Pode não ser tão grande quanto do outro, mas todos nós temos algo a oferecer e precisamos começar a oferecer. Eu pensava, quando a gente voltou às palestras em setembro, e que encontrei algumas pessoas aqui, eu pensava, né, não falei, mas pensei, eu pensava, se essas pessoas estão aqui e eu estou, nós sobrevivemos. Com que razão sobrevivemos? Com qual proposta sobrevivemos? Por que sobrevivemos? Né? Por que tanta gente não teve essa oportunidade de estar como nós estamos? Né? Então, que a gente possa pensar nisso, para que nesse Natal, novamente o Cristo possa nascer dentro de nós, novamente nós possamos refletir nesse novo ano que chega, mas que a gente possa fazer diferente, modificar, ser diferente. Precisamos ser conhecidos como tantos, né, da biografia que nós falamos, mas que possamos sermos melhores, porque podemos. Né? No entanto, o Evangelho é bem claro quando diz: sedes perfeitos. Ele não diz: talvez você possa ser. Não, ele diz: sedes perfeitos. A gente pode ser, mas a princípio do momento que a gente se colocar a essa disposição. Que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa, cada vez mais com Jesus, poder sentir a alegria, sentir essa felicidade de termos a oportunidade da reencarnação, a oportunidade dos amigos, a oportunidade da casa espírita, a oportunidade da família,
a oportunidade de estarmos aqui, né? Que a gente possa continuar com a nossa reflexão, onde e quando Jesus nasceu em nossos corações. Muita paz a todos. Agora, finalizando, nós vamos nos concentrar, cada um no seu lugar, para pedir as bênçãos e as energias do mais alto. Deus, nosso Pai, estamos agradecidos de estar aqui, Senhor, neste momento, para receberem os ensinamentos dessa noite. Pedimos, Pai, as suas bênçãos sobre todos aqui neste salão, encarnados e desencarnados, que possamos, Senhor, sair daqui fortalecidos cada vez mais. Que essas bênçãos também, Senhor, se estendam a todos que não estão aqui, que podem estar no hospital, se tratando, numa penitenciária, num asilo, no orfanato, ou simplesmente andando perdido pelas ruas. Que essas bênçãos, Senhor, alcancem cada um na medida da sua necessidade. Nos fortaleça, Senhor, nos ampare, Senhor, as nossas famílias, que possamos, Senhor, ter um final de ano, lógico, de acordo com o merecimento de cada um, mas com a sua proteção, Senhor, certamente será melhor. Nos ampare e nos proteja,